Saudações! Eu sou Chad, youtuber, autor e grande entusiasta medieval. Uma das coisas que gosto de fazer no meu canal do YouTube é analisar castelos de fantasia e ver o quão historicamente precisos e bem projetados eles são do ponto de vista funcional e defensivo. E eu realmente fiz isso para Winterfell da série de televisão Game of Thrones. Bem, depois que fiz minha análise profunda sobre o design geral de Winterfell, muitos dos meus próprios fãs disseram: Chad, você deveria redesenhá-lo e torná-lo adequado. Infelizmente, havia muitas coisas erradas com ele. Bem, ao ouvir isso, sem entender completamente a complexidade que isso me levaria, eu pensei, essa é uma ótima ideia. Agora, no começo, apenas com base nas minhas críticas ao programa de televisão Winterfell, houve algumas melhorias óbvias, mas então eu tive um pensamento. Um pensamento que levaria ao consumo de todas as horas livres que eu tinha para as próximas semanas. Não estou brincando, já projetei castelos antes. Eu os amo, os estudo e, como resultado natural, gosto de projetar os meus próprios. E na verdade, as pessoas me dizem, meus fãs, eles dizem, Chad, você deveria projetar seu castelo definitivo, e eu já fiz isso na verdade. Chama-se Guarda de Honra. Fiz um vídeo completo com uma análise detalhada e um tour por este castelo. É basicamente a minha homenagem aos castelos históricos e aos castelos de fantasia, porque tem elementos de fantasia em seu design e, através deste processo, me tornei bastante hábil no uso de um software de modelagem 3D muito básico, mas fácil de usar, chamado SketchUp. Este é o programa em que eu desenho todos os meus castelos, mas eu só desenho castelos, espadas e tudo mais, então eu realmente tenho as habilidades para redesenhar o Winterfell para o melhor estado possível. Historicamente preciso para os elementos semelhantes a um castelo que realmente entram no design geral de um castelo, mas também ser fiel ao material original. E o pensamento foi este: se eu vou melhorar o design de Winterfell, por que não torná-lo mais preciso com a forma como Winterfell é retratado nos livros? Especialmente se a representação dos livros é apenas um castelo melhor projetado desde o início. Então, em vez de apenas melhorar o Winterfell da televisão, não, decidi que vou usar o Winterfell do livro como minha base. E apenas numa olhada superficial, realmente parecia que o Winterfell do livro era muito melhor projetado do que o da série de televisão, e existem algumas diferenças muito significativas. As diferenças são tão significativas que preciso explicar algumas delas para você neste vídeo épico. De fato, decidi recrutar os serviços de um amigo e associado meu, com quem tenho trabalhado para trazer o Jardim de Honra para o Unreal Engine para um projeto futuro. Agradeço muito ao Yorick por ajudar neste vídeo. O link para a página dele no ArtStation está na descrição abaixo. E claro, um enorme agradecimento ao meu editor Oz, que dedicou uma quantidade tremenda de tempo e esforço para fazer este vídeo. Este vídeo vai ser um dos mais polidos, mais detalhados e que exigiu mais horas de trabalho do que qualquer vídeo que eu já fiz até hoje. Estou realmente animado para isso e mal posso esperar para mostrar como ficou este design. Mas antes de chegarmos lá, há algumas coisas muito importantes que eu quero abordar primeiro. É essencial compreender as diferenças entre o programa de televisão Winterfell e o livro homônimo. Algumas dessas distinções serão explicadas para termos uma boa referência. Em seguida, compartilharei o que torna o design de Winterfell singularmente diferente de castelos reais, pois Winterfell é um monstro e os castelos de Game of Thrones são simplesmente insanos. E então, depois de construir essas bases e termos um bom ponto de referência, vou revelar como é o verdadeiro Winterfell e, meu Deus, é incrível. E depois disso, vou compartilhar com você algumas das escolhas de design adicionais que fiz para o layout de alguns dos edifícios, e uma análise de todos os edifícios icônicos mencionados nos livros, e um tour pelo layout para que você possa realmente ver que isso é Winterfell. Uma das principais diferenças entre o Winterfell da série de televisão e o Winterfell do livro é o tamanho, e eu não estou tipo, uau, os tamanhos são tão diferentes. E honestamente, foi um pouco complicado para mim obter uma boa base para descobrir o quão grande é o Winterfell na realidade, porque ao olhar para a wiki oficial, que tem uma ótima análise do castelo, com citações dos livros onde o design e a informação são diretamente obtidos, não havia nenhuma referência direta ao tamanho total de Winterfell, mas havia uma referência ao tamanho do Bosque Sagrado.
E nessa wiki, na verdade, há um design de layout para como o Winterfell deveria aparecer, de acordo com os livros, de acordo com quem fez essa imagem básica, e eu realmente discordo de uma boa parte dela. Alguns elementos de design não estão em harmonia com o design geral do castelo. O tamanho dos edifícios está totalmente distorcido, principalmente se considerarmos a escala fornecida pela imagem. Mas é, sem dúvida, um esforço respeitável. O bosque sagrado, como descrito nos livros, é dito ter 3 acres de tamanho. Apenas pense nisso. 3 acres, ok? Então, apenas tentando comparar o tamanho a partir das imagens, pois não temos nada para escalar diretamente o Winterfell da televisão, o bosque sagrado, como retratado na Winterfell da série, deveria ter o dobro do tamanho apresentado. O SketchUp é um programa Computer-Aided Design que permite projetar tudo em escala exata, o que é sua grande vantagem. E então, apenas resolvendo algumas matemáticas muito básicas, um círculo com um diâmetro de cerca de 126 metros nos dá uma pegada muito próxima de 3 acres. Apesar de irritante, após verificar 2 vezes, estou certo de que isso equivale a cerca de 3 acres. Corrija-me se estiver errado. A questão é que, segundo os livros, disse que o bosque sagrado está dentro de Winterfell. O antigo bosque sagrado de Winterfell permaneceu intocado por dezenas de milhares de anos, com 3 acres de terra antiga e compacta e árvores próximas criando um dossel denso, ao redor do qual o castelo foi erguido. Isso significa que o bosque sagrado está dentro das muralhas de Winterfell, não colocado separadamente, mas sim dentro. Agora, entendo por que os criadores da série de televisão omitiram o bosque sagrado, pois incluir algo tão... O bosque sagrado deles tem apenas metade do tamanho ideal. Mesmo colocando isso dentro das muralhas de Winterfell, seria necessário expandir as muralhas externas que cercam todo o lugar apenas para ter espaço suficiente para todos os edifícios. Talvez então Winterfell teria sido grande demais para eles, mas é assim que deveria ser e não vou cortar nenhum canto. Então foi exatamente isso que eu fiz para ter uma ideia aproximada de quão grande deveria ser a área total de Winterfell, e é enorme, ok? E os círculos que você vê aqui não são a forma que eu acabei escolhendo para Winterfell. Eu acho que Winterfell teria uma forma mais natural em relação ao ângulo de suas muralhas externas que seguiriam o terreno em que foi construída. Não ficará perfeitamente simétrico, mas já é um ponto de partida. Eu posso comparar os tamanhos das formas e garantir que elas se conformem aproximadamente às dimensões corretas. Para lhe dar uma referência, aqui está Honorguard, o castelo que eu projetei. E em relação aos tamanhos dos castelos históricos padrão, Honorguard é um monstro. Existem outros castelos históricos de tamanhos semelhantes e alguns com pegadas muito maiores, mas são exceções. Para uma análise detalhada, assista ao meu vídeo sobre Honorguard. Mas Honorguard, comparado à maioria dos castelos históricos, é enorme. Agora vamos comparar a pegada de Honorguard com o tamanho da pegada que o Winterfell terá. Você vê a diferença de tamanho? Não confunda com o quadrado externo de Honorguard, pois essa não é a sua pegada. A pegada está bem aqui, e é mais ou menos do tamanho do Godswood. Se eu pegar o Godswood e mover ao redor, sim, o Godswood é na verdade maior em sua pegada do que todo o Honorguard. Então Winterfell, apenas por comparação, é um monstro de um castelo, mas não é o único. Winterfell em relação aos castelos em Game of Thrones é bastante conservador. Riverrun, Castellarock e, claro, Harrenhal, que está principalmente destruído, mas Harrenhal em seus dias de glória são de certa forma maiores que Winterfell apenas pelas descrições. E pessoalmente eu amo essa característica de Game of Thrones e sinto que está faltando nas séries de televisão, porque os castelos nas séries de televisão não chegam nem perto de capturar a insanidade épica desses castelos monstruosos em Game of Thrones. Isso é como uma característica deste cenário de fantasia. Os castelos são monstruosos em tamanho. A próxima grande diferença entre o Winterfell da série e do livro é o tamanho das paredes. O Winterfell do livro nos dá um tamanho que é muito específico. De acordo com a Wiki do Gelo e Winterfell, é um enorme complexo de castelo que abrange várias acres bem... Nós temos isso até agora defendido por 2 massivas paredes de granito cinza com um amplo barco entre elas. A parede externa tem 80 pés de altura. Enquanto a parede interna tem 100 pés de altura com um amplo fosso entre elas,
Ok, ok, então já parece realmente impressionante, 80 pés e 100 pés. Eu não estava preparado para o quão grande isso realmente é quando você faz um modelo que reflete os tamanhos precisos. E eu não estou brincando. Então, com um bom ponto de referência, eu consegui fazer uma ideia do tamanho geral da pegada de Winterfell. Eu então adaptei isso a algumas formas naturais que se conformariam à terra em que o Winterfell é construído. E então isso seria como um bosque dos deuses. E a linha da parede externa seria algo como aqui. Eu finalmente escolhi esse tipo de forma e design para começar a ter uma boa linha de base. E este é o tamanho certo, isso é de vários acres. Ok, então a pegada de Winterfell é enorme, mas quando você adiciona paredes a ela, de repente a pegada não parece quase tão grande. Mas isso é uma ilusão criada por quão insanamente grandes são essas paredes. 80 pés e 100 pés. E o Bosque dos Deuses tem uma parede interna ao redor dele também. Isso é loucura, novamente. Vamos comparar meu castelo Honorguard como um ponto de referência para Winterfell em relação aos tamanhos das paredes. A maior, a mais alta parede em Honorguard é a parede interna. Ok? Então, se nós dermos um zoom aqui e formos dar uma olhada, essas paredes internas aqui são bem grandes, mas também bem dentro dos limites dos tamanhos das paredes de castelos históricos. Elas têm 10 metros de altura. Agora, a parede interna de Winterfell tem 100 pés. Isso é 30 metros, 3 vezes maior que a parede interna de Honorguard. Vamos agora trazer as paredes de Winterfell e compará-las ao tamanho de Honorguard, lado a lado, apenas para fazer uma comparação. E você vê a diferença de tamanho aqui? Tipo, nossa, as paredes de Winterfell são quase tão altas quanto as de Honorguard em sua colina, ok. E essa parede interna sendo de 30 metros de altura, nossa, eu vou pegar uma seção desta parede, trazê-la e comparar o tamanho da parede quando realmente colocada plana. Vamos colocá-la plana bem nessa parede, né? Então esta é a base da principal parede interna de Honorguard e esse é o tamanho da parede interna de Winterfell, bem ali. Essa coisa é enorme e obviamente cria não apenas um problema de design, mas um problema funcional para os edifícios internos de Winterfell, porque eles vão ser ofuscados por essa parede externa. É simplesmente tão grande. Os prédios internos serão ofuscados. Peguei a portaria de Honorguard. Nem chega ao tamanho deste muro, nem mesmo está na altura certa. Se eu o abaixar e colocá-lo no nível real do chão, a portaria de Honorguard, que é uma grande portaria em tamanhos normais de castelo, é literalmente ofuscada pela muralha externa e a muralha interna é ainda maior. Agora, claro, o principal guardião de Winterfell e tudo vai ser maior em tamanho. Comparado não apenas com Honorguard, mas claro, castelos projetados geralmente, mas mesmo assim eles vão ser ofuscados. E especialmente os edifícios secundários menores e coisas que, claro, preencheriam todo o pátio interno de Winterfell. Eles são apenas ofuscados e você mal os vê de fora. Eu colei o forte de Honorguard dentro das muralhas de Winterfell. Apenas para ter uma comparação de como os edifícios internos parecerão pequenos dentro dessas enormes muralhas, e lembre-se que Honorguard é muito grande quando se trata de castelos históricos, e claro, sim, Winterfell fará os edifícios internos um pouco maiores, mas ainda tentando mantê-los dentro dos limites do realismo. Apenas olhe, este castelo é completamente ofuscado, e mesmo os maiores de Winterfell, novamente, serão completamente ofuscados. É difícil ver um cartão por trás dessas muralhas colossais. Então, minha solução para esse problema é que o nível do solo do pátio interno estará, na verdade, em uma elevação mais alta do que o nível do solo externo. E a maneira de justificar isso é que essas muralhas foram simplesmente construídas ao redor de uma colina larga e plana. Algo assim que é, na verdade, a área de terra que usei para o meu próprio modelo de Winterfell, muito amplo e muito plano, mas não deixe a perspectiva enganar você. Isso é realmente enorme, algo como 20 acres de tamanho. Então eles encontraram essa colina larga e plana e então escavaram os lados dela e adicionaram as muralhas como uma espécie de muro de contenção para essa parte interna de terra elevada. E agora olhe para isso. As muralhas internas não parecem quase tão enormes e não
não vão ofuscar os edifícios internos quase tanto. Isso é muito mais viável e muito mais prático, devo dizer, e também benéfico do ponto de vista defensivo. Não demora muito para os defensores internos chegarem ao topo dessas muralhas pelo lado de dentro e defenderem o lado de fora. E de acordo com o Winterfell, entre essas duas enormes muralhas vai haver um fosso. E para que você saiba, só chegar a esta etapa no design de Winterfell já exigiu uma enorme quantidade de esforço e tempo, assim como preparar a área de terra para isso. Esta é a geometria interna desta área de terra. Então foi divertido também, especialmente quando você está trabalhando para um resultado exato, mas para obter o contorno e as colinas e tudo, porque Winterfell é dito ter colinas lá, como a terra interna não foi aplainada dentro de Winterfell, há colinas internas dentro das muralhas. Ok, e isso é realmente muito preciso para o pátio interno de Winterfell. Você vai notar quando eu fizer a grande revelação para terminar o design. O bosque sagrado não fica nessa localização. Preciso movê-lo um pouco para o lado para dar espaço para o castelo principal, o antigo castelo e todos os outros edifícios importantes que devem caber dentro das muralhas de Winterfell. Então, já o Winterfell do livro é bastante diferente do Winterfell da série de televisão, não apenas em tamanho. O tamanho é uma enorme diferença, o layout, significando que o bosque sagrado precisa estar dentro, e o fato de que existem duas muralhas externas em vez de uma linha de muralhas, e as muralhas são apenas tão grandes de acordo com os livros. A próxima divergência no meu design se dá na estética geral, como o design das ameias, os corbéis, as meticulações, a forma das torres e o ângulo dos telhados. Sobre Winterfell, me disseram algumas coisas de como deveria ser. Não foi minha própria escolha, né? Fui informado pelo meu entendimento básico, e na minha primeira análise dos castelos de Game of Thrones, eu critiquei Winterfell, o design da série de televisão, por ter o ângulo dos telhados tão baixo, porque se isso está em um clima mais frio e precisa lidar com a neve, que é toda a questão dos Starks, o ângulo dos telhados precisa ser muito mais inclinado para que a neve deslize dos telhados, e esse é exatamente o design que eu iria adotar para Winterfell. Telhados com ângulo alto seriam uma necessidade, e isso também muda a aparência do Winterfell do livro de forma muito considerável em comparação com a série de televisão. A próxima coisa a considerar era a forma das torres, e geralmente as torres circulares são muito melhores do que as torres quadradas, mas quando eu realmente pensei sobre o tipo de estética de Winterfell, a natureza dos Starks com ângulos fortes e agudos parecia muito apropriada para os Starks e Winterfell, então eu decidi ir com torres de forma octogonal, 8 faces, que na verdade te dá a eficácia de uma torre circular, mas tem uma estética diferente. Esta forma aqui tem uma aparência muito diferente e é mais apropriada para os Starks e Winterfell, na minha opinião, e então a partir daí foram os Corbells, as matrículas e as ameias. Estas são as ameias de Honorguard, um design muito tradicional de castelo, com as matrículas sendo arcos arredondados, os corbéis sendo meio curvados, bem como os merlões tendo uma seteira interna, pontas apontadas nos merlões e, claro, o ameal interno, que nos dá as ameias gerais. Isso não combinava com o Winterfell, e na verdade eu decidi manter o estilo de design da série de televisão como uma espécie de aceno e tentar manter pelo menos alguma pequena semelhança visual com o Winterfell do programa de televisão, porque a maioria dos outros elementos precisava mudar. E então este é o design das ameias de Winterfell. Muito blocado, matrículas de tijolos com mísulas de ângulo muito agudos segurando, e isso é para combinar com o estilo das ameias no topo, meio que como merlões em degraus duplos, e isso se adequou muito bem. É assim que o Winterfell deveria parecer. E apenas observe a diferença estética entre esses tipos de ameias. Ameias de Honorguards e Winterfells, apenas mudar essa pequena coisa afeta consideravelmente a estética. E então, quando você aumenta para o tamanho da torre, bem, essas são as matrículas do tipo a parte superior da torre que você vê aqui tem uma aparência muito distinta e dará ao Winterfell uma aparência muito distinta, e esperamos alguma semelhança com o programa de televisão onde podemos mantê-lo, mas o telhado de ângulo alto aqui muda as coisas consideravelmente, mas é uma necessidade porque o Winterfell, bem, tem que lidar com o inverno. Curiosamente, meu próximo trabalho foi projetar todos os edifícios internos, e isso foi um trabalho em si mesmo.
Passei por vários layouts diferentes para descobrir a melhor forma para o castelo interno, mas não é apenas o castelo, há o antigo castelo com as gárgulas alinhadas no topo de onde Bran é empurrado. Há a torre quebrada, há a torre da biblioteca, há o quartel da sala de guarda interna, o grande salão, e todas essas coisas precisavam ser projetadas, e então acabei fazendo bastante ativos e tudo entre os designs trabalhando com eles, e então foi uma questão de juntar tudo para obter o resultado final acabado do que o Winterfell deveria realmente parecer, se você estivesse tentando ser o mais preciso possível com os livros, mas também de acordo com o design de castelo preciso, com uma estética consistente. É um prazer para mim revelar a você a verdadeira Winterfell. Então eu tenho que dizer a vocês que estou realmente satisfeito com o resultado. Este é provavelmente o meu melhor trabalho que já fiz no SketchUp, e o castelo mais impressionante que já modelei. Levou mais de 100 horas para fazer, e eu digo a vocês que fiz o mais preciso possível de acordo com as descrições do wiki que vem dos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo. Há algumas pequenas concessões que tive que fazer e até mesmo adições que coloquei apenas para preenchê-lo corretamente, mas no geral isso é cerca de 95% fiel aos livros. Pode não ser totalmente preciso, pois algumas descrições eram vagas, dificultando determinar exatamente onde algo deveria ir, como uma comparação com o quê. Além disso, para que todos saibam, eu carreguei a versão SketchUp deste modelo no armazém SketchUp, onde qualquer um pode baixá-lo gratuitamente e dar uma olhada de perto, brincar e, honestamente, se você quiser reutilizar os ativos e usá-los em quaisquer projetos que quiser, se quiser modelar o interior desses prédios, fique à vontade. Eu disponibilizo isso como um recurso gratuito para a internet. É um prazer para mim dar isso a você. E não só isso, separado deste modelo concluído, eu também carreguei os ativos, todos esses diferentes tipos de ativos de construção de Winterfell no armazém SketchUp. Você pode baixar a versão gratuita do SketchUp, chamada SketchUp Make, e então apenas se inscrever no armazém, baixá-lo diretamente no SketchUp e então brincar, se divertir. Você pode então exportar todo este modelo como um arquivo Colled Digital Asset Exchange e importá-lo para outros softwares de modelagem 3D como Blender ou Unreal Engine e fazer o que quiser com ele. Para nos dar um ponto de referência completo quanto à magnitude pura de Winterfell, dê uma olhada nele lado a lado com Honor Guard. É um monstro. A própria fortaleza central é do tamanho de Honor Guard e sua montanha juntas. É simplesmente louco quando você sobe para dar uma olhada na pegada, a pegada interna do castelo de Winterfell, que é fiel aos livros, a um castelo interno que está ligado à fortaleza, que é do tamanho total da pegada de Honor Guard. Então, o que estamos olhando aqui, porque há muitos elementos neste castelo e muito para desmembrar. Primeiramente, falando de forma ampla, você verá essas pequenas escolhas estéticas agora aplicadas em grande escala no geral. Então, o design dessas ameias e corbelhas, quando combinadas e depois repetidas em todo o modelo, bem, parece incrível. Telhados altamente inclinados. Agora, algo que você também notará, porque eu geralmente aponto isso como uma crítica em outros castelos, é que os telhados desses castelos são de pedra, não são de madeira. A única forma de conseguir isso é se a parte inferior desses telhados de pedra tiver um teto abobadado, que é exatamente o que ocorre aqui, pois o Winterfell precisa ser construído para suportar grandes quantidades de neve. É por isso que todos os telhados, onde existem telhados, né, se são feitos de madeira, são muito inclinados, e quando não são telhados de madeira, bem, há pisos de pedra bem no topo aqui, porque, novamente, eles precisam ser feitos para suportar grandes quantidades de peso. Observando o layout de Winterfell de cima, você perceberá diversos elementos precisos. De acordo com a Wiki, existem torres de guarda na parede externa e mais de 30 torres de vigia na parede interna ameada. O que são essas 30 torres de vigia na parede interna? Foi difícil determinar se isso estava realmente se referindo a torres ou a pequenas torretas.
Para cobrir todas as possibilidades, adicionei paredes de torre adequadas como parte da linha da parede interna e nessas paredes também coloquei torres de vigia, como pode ser visto ampliando a imagem. Então, cada uma dessas torres de parede tem uma torre de vigia anexada a elas e diz que há mais de 30. Bem, neste modelo há exatamente 31. Temos o largo fosso entre as duas paredes externas, e você notará que coloquei o bosque sagrado um pouco para o lado. Isso foi para centralizar o castelo interno, o que faz a silhueta geral de Winterfell vista de frente parecer incrível. Desta vista aérea é possível ver claramente as diferentes partes de Winterfell. Você verá o antigo castelo e o antigo pátio, o castelo interno e o castelo principal, também conhecido como o Grande Castelo, e as divisões internas de Winterfell. Existem vários pátios internos ou alas dentro do castelo, especificamente 7 se você contar também o Bosque Sagrado. Fiquei particularmente feliz com o design da casa da porta externa, porque há muitas camadas de ameias nela, com muralhas e seteiras todas com vista para a entrada principal do castelo. E porque existem duas enormes muralhas em Winterfell, há uma segunda casa da porta atrás da primeira que é conectada por duas pontes levadiças, cada uma capaz de ser levantada. Quero dizer, a defensabilidade deste castelo é simplesmente épica. Você notará que para este design eu decidi não fazer uma segunda linha de ameias voltadas para o interior, não há nada lá. Isso significa que se inimigos tomarem a muralha externa, não terão ameias defensivas voltadas para o lado oposto para se defenderem de ataques vindos da muralha interna. A muralha é dividida em seções por torres consecutivas. Se uma parte cair, não significará a queda da muralha inteira, pois os invasores precisarão batalhar e lutar através de uma das torres para alcançar a próxima seção. Se toda a muralha externa for tomada, há pontes de madeira colapsáveis por onde os defensores podem recuar para a segunda muralha maior. Então, desmoronam a ponte atrás deles para negar acesso ao inimigo. Essas pontes de madeira são colocadas em intervalos regulares ao redor das muralhas. Existem muitos edifícios icônicos muito importantes que compõem o Winterfell como um todo, então eu quero apontá-los individualmente porque todos eles estão lá. Tudo o que você vê aqui não foi colocado sem motivo ou causa. Você pode reconhecer alguns dos edifícios icônicos de Game of Thrones, mas vou apontar cada um e explicar por que o projetei dessa forma, principalmente para ser fiel aos livros. O prédio mais importante é, naturalmente, a Grande Fortaleza. Na verdade, testei diversos designs diferentes para encontrar o mais adequado e apropriado. Grande Fortaleza para Winterfell, e houve alguns acertos e erros. Alguns que estavam bons, outros que pareciam inadequados. E eu acabei optando por algo um pouco mais autêntico para o período medieval, um pouco mais forte militarmente, que é basicamente o que você vê neste design aqui. Mas claro, com telhados altos e inclinados nas torres, que é o castelo que você vê aqui, mas o grande castelo de Winterfell está ligado a muitos outros edifícios, e eu precisava levar isso em conta também. Por exemplo, o grande castelo está realmente ligado à armaria por uma ponte coberta. Também deveria haver uma janela na ponte coberta, da qual você pode olhar e ver todo o pátio. Então isso me informa sobre a localização desses edifícios. A armaria fica bem aqui e é basicamente uma fortaleza por si só, considerando o tamanho de Winterfell, quão grande, impressionante e construído este castelo é. Do outro lado deste tipo interno de castelo é como um castelo dentro de um castelo, o que é necessário conforme os livros. O grande forte é o castelo mais interno e fortaleza do complexo do castelo, o que significa que tem seu próprio sistema defensivo interno, essencialmente. E você pode ver isso aqui. Este é o castelo interno do maior castelo de Winterfell. E como é apropriado, o grande salão está bem ao lado dele dentro deste castelo interno. E o grande salão foi um pouco complicado de tentar fazer, porque é enorme. De acordo com a Wiki, dentro do grande salão pode comportar 8 longas fileiras de mesas de cavalete, 4 para cada lado do corredor central, e pode acomodar 500 pessoas. E então é isso que este design é aqui. Na verdade, você realmente não veria, porque eu não projetei o interior deste edifício, mas o primeiro andar é realmente muito alto. Vai até este nível, e estas janelas aqui, na verdade, representam uma espécie de plataforma de passarela mezanino que circunda todo o primeiro andar, e então os andares adicionais acima são como quartos de hóspedes mais sofisticados para pessoas que os senhores querem abrigar dentro deste castelo interno.
Temos a pequena septa construída pelo Sr. Eddard Stark para sua esposa, Catelyn Tully. Temos também a torre da biblioteca, que tem uma escada que envolve o lado externo, e achei muito apropriado em termos de design e conveniência ter uma conexão entre a torre da biblioteca e o grande castelo. Assim, os moradores do castelo podem ir até a torre da biblioteca e realizar suas leituras e pesquisas sem precisar sair do castelo. Você bloqueou o acesso às demais paredes deste castelo interno. Bloqueado significa que você precisa passar por portas, o que permite barricar e bloquear o acesso ao castelo interno a partir das paredes externas, mas também significa que você tem esse acesso direto. E o castelo interno tem duas portarias que fornecem acesso. Um dos outros edifícios crucialmente importantes de Winterfell é o antigo forte e a Torre Quebrada. De acordo com a descrição, o primeiro forte é uma torre redonda e baixa. Achei isso muito interessante porque uma torre de tambor não é um tipo de castelo que realmente existe, a menos que seja uma identificação errada do que é chamado de forte de casca. Um forte de casca é basicamente um forte circular e foi o que achei mais preciso que eles estavam procurando, então foi assim que projetei o primeiro forte. Este é um forte de casca muito grande e impressionante. Agora, ele está em desuso e as pessoas não o utilizam, mas o que é muito importante sobre o primeiro forte é que você tem acesso à Torre Quebrada através do primeiro forte. Bran sobe o primeiro forte para chegar à Torre Quebrada porque é lá que ele gosta de alimentar os corvos. Isso também é muito importante para a história, porque Bran é empurrado do primeiro forte, porque é lá que Cersei e Jaime Lannister são acidentalmente pegos por Bran fazendo algo bastante inadequado. O primeiro forte é alinhado com gárgulas no topo e é baixo para suas dimensões. Ainda é bastante grande, mas isso é preciso de acordo com as descrições. Bran, ao observar o primeiro forte depois de um evento em Winterfell, expressa surpresa por ter sobrevivido à queda. O pátio interno, onde fica o cemitério, circunda o primeiro forte. O cemitério é onde os servos de Winterfell são sepultados com acesso ao criptômero subterrâneo. O pátio interno, o espaço mais antigo, é onde acontece a prática de arco e flecha, localizada ao lado da Torre Quebrada, o que também situa a Torre Quebrada dentro deste pátio interno. E também ao lado do primeiro forte, o que faz sentido, já que Bran escala o primeiro forte para alcançar a Torre Quebrada. A Torre Quebrada era uma vez o edifício mais alto de Winterfell e é atualmente onde está o Ninho dos Corvos. Segundo a Wiki, o Salão da Guarda alinha-se com a Torre do Sino e situa-se atrás do primeiro forte. Isso me deu o ponto de referência necessário para a posição deles. Aqui temos a sala principal da guarda, essencialmente os quartéis, um prédio muito grande e impressionante, porque a quantidade de pessoas que estariam vivendo em Winterfell, isso é quase uma pequena cidade, e apenas para abrigar a quantidade de soldados aqui, você precisa de um prédio grande e impressionante como este. Mas não só isso, se houver residentes individuais de Winterfell que querem ter uma casa para si mesmos, para criar sua família, bem, isso significa que haverá muito mais prédios espalhados pelos pátios internos que eu adicionei e vou falar um pouco mais tarde. E de acordo com a descrição em linha, a partir da sala da guarda está a Torre do Sino e mais atrás o primeiro forte. De acordo com a Wiki, a Torre do Sino está conectada ao viveiro por uma ponte com a Torre do Mestre localizada embaixo. O viveiro é onde os corvos são criados. A ponte é coberta e vai do quarto andar da torre até o segundo andar do viveiro. E é isso que fiz aqui. Temos a ponte coberta em cima da parede divisória entre esses dois pátios. Jardins de vidro foram uma coisa interessante para tentar projetar para mim, porque estufas não existiam no período medieval. Então, como você projetaria estufas com tecnologia medieval porque o vidro existia? E minha conclusão foi usar arcos, como vemos em catedrais góticas, vidro medieval com padrão de diamante entre os vãos. Tenho o antigo Weirwood no centro do Godswood, com vista para uma piscina de água preta, e então, através do Godswood, abaixo das janelas da casa de hóspedes, uma fonte termal subterrânea alimenta 3 pequenas piscinas. Então, é claro, isso me deu a posição da casa de hóspedes, que interpretei como sendo a estalagem mais sofisticada para as pessoas que viajam para Winterfell, como um retiro de clube de campo. Fica próximo às fontes termais sofisticadas e explica por que as pessoas podem preferir ficar na casa de hóspedes em vez dos muitos quartos disponíveis acima do grande salão ou dentro da grande fortaleza.
Temos os canis que ficam perto da casa do Portão dos Fundos, o principal ferreiro, uma cervejaria onde, obviamente, o cervejeiro Bart faz seu trabalho e muitos outros prédios também. Mas o que são esses prédios adicionais? Mesmo não sendo explicitamente declarados apenas para a função geral, procedimento diário e eventos especiais do castelo, existem alguns prédios muito importantes que devem estar presentes. Por exemplo, os celeiros, certo? É aqui que todos os alimentos seriam armazenados e para um complexo de castelo tão grande, na verdade, precisaria haver vários celeiros apenas para guardar tudo, haveria armazéns no subterrâneo do próprio castelo principal. A grande fortaleza, mas este castelo está sustentando a população de uma pequena cidade. Milhares de pessoas aqui significariam muita comida, o que exigiria grande capacidade de armazenamento. E então temos um celeiro primário muito grande bem aqui, um para o castelo interno e um localizado perto dos estábulos e do pátio dos cavalos do castelo, que na verdade armazenaria a maior parte da ração animal. E isso me leva aos estábulos e ao pátio dos cavalos de Winterfell. Temos estábulos muito grandes aqui para abrigar os cavalos do senhor e, claro, galinheiros também. Essas pessoas vão comer muitos ovos. Também, muito apropriado e necessário, um pátio inclinado ou arena de justa e uma praça de mercado. O mercado tem uma parte coberta e outra seção ao ar livre. Temos uma taverna e uma área de bebida coberta que, claro, está localizada perto do principal pátio inclinado, porque sempre que eles têm um grande torneio ou justa, você vai querer o álcool por perto para as festividades e, claro, isso está localizado perto da principal cervejaria para que o álcool não tenha que viajar muito para chegar à taverna externa. Há também dois grandes estábulos que estão localizados mais perto das entradas principais do castelo. Os visitantes do castelo podem alojar seus cavalos temporariamente nos estábulos. Quando o senhor quer seu cavalo preparado para ser chamado quando necessário, os cavalos seriam movidos para esses estábulos para estar à mão. Os outros cavalos, para o homem de armas e o exército, precisam de um lugar para pastar e se mover, então seriam alojados nos pátios de cavalos. Os cavalos que precisam estar à mão e prontos ficam nesses estábulos, e há casas de hóspedes adicionais e quartos para o mestre do estábulo e sua família. Um elemento frequentemente negligenciado dos castelos é o fato de que o principal aquecimento dos castelos é fornecido pelo fogo, e se esse for o caso, precisa haver um suprimento amplo de lenha. E se você vai armazenar lenha, precisa que ela esteja sob abrigo para não se molhar. E por isso existem muitos depósitos de lenha por todo o Winterfell. Este é o maior de todos aqui, porque haveria tantas lareiras neste castelo que em cada quarto principal de hóspedes eles gostariam de ter uma lareira para manter o quarto aquecido. E apenas veja quantos quartos haveria neste complexo do castelo, sem mencionar os edifícios individuais onde as pessoas moram. Mas apenas nos edifícios maiores também haveria centenas, na verdade várias centenas de lareiras por todo o lugar que consumiriam uma quantidade massiva de madeira. E isso é até mesmo no verão, porque você iria querer uma boa lareira durante a noite, onde fica mais frio, mas no inverno. E nós sabemos como os invernos podem ser infernais neste cenário de mundo, e então, especificamente para Winterfell, eles armazenariam lenha em cada canto. Então temos depósitos de lenha e abrigos por todo este castelo. Com tantas pessoas no castelo, haverá aquelas mais e menos importantes, e você precisa atender às necessidades de todas. Há um grande edifício que eu adicionei, que na verdade não é mencionado em nenhum lugar na wiki que eu consegui encontrar, que precisava ser adicionado para equilíbrio visual, e também apenas um pouco de funcionalidade adicional, conveniência e praticidade, e isso é os aposentos dos servos superiores, assim como há um quartel dedicado para todos os soldados e tudo. Se a grande fortaleza em si é reservada para a nobreza de alto escalão, e considerando o quão grande é o castelo no geral, os servos superiores, como as criadas, os escudeiros e tudo mais, faria sentido para eles terem um edifício fortificado e dedicado impressionante para eles morarem. Adicionei um edifício que chamo de Fortaleza dos Servos, ou da Criadagem, que estaria lá para os servos de alto escalão. Seria um equilíbrio para determinar onde eles gostariam de viver, em uma fortaleza mais fortificada e sofisticada, ou em sua própria casa, sua própria cabana, dentro das muralhas, onde podem criar sua família. É isso que muitos desses outros edifícios são.
casas individuais dedicadas a algumas pessoas muito importantes que vivem em Winterfell. Espero que alguns deles seriam usados como lojas para vender certos tipos de produtos, como uma carpintaria, a cabana do tecelão, onde vive a costureira, ou um trabalhador de couro. Lembre-se, isso é basicamente uma cidade autossuficiente, e eu sei que há uma cidade fora de Winterfell chamada Wintertown, mas lembre-se de como Winterfell é grande e como está cheia de pessoas, e assim com muitas pessoas diferentes de muitos diferentes caminhos da vida, também haveria coisas que eles gostariam de atender às suas necessidades, por exemplo, uma estalagem ou taverna de nível inferior. Eles provavelmente não são importantes o suficiente para tomar uma bebida na casa de hóspedes, mas uma estalagem e taverna servem o plebeu viajante de passagem que precisa de um lugar para dormir e também o soldado raso-médio sem influência para entrar na casa de hóspedes ou no grande castelo, onde consegue uma bebida. É por isso que a estalagem, o maior edifício, fica ao lado da casa da guarda, pois é onde eles vão beber diariamente. E, claro, existem vários poços por todo Winterfell, incluindo dentro do castelo central principal. Cada ala interna de Winterfell é bloqueada por uma grade de metal sólido através de suas paredes divisórias. Você vai notar que eu não adicionei nenhuma ameia ao redor da parede que cerca o bosque sagrado, e isso é porque essa parede e o próprio bosque sagrado nunca foram descritos para mim como uma ala defensiva real do castelo. A parede ao redor do bosque sagrado parece estar lá principalmente como uma linha divisória, como uma separação. Eis o bosque sagrado e o restante do castelo, não como uma fortificação defensiva extra. Então, quando visto como um todo, olhando para Winterfell de longe, este castelo é verdadeiramente de tamanho épico e proporções e a quantidade de soldados que seria capaz de sustentar se tivesse suficientes reservas de alimentos e coisas assim para um cerco total, estaria na casa dos milhares. Se você colocar um homem em cada metro quadrado de parede, você poderia quase caber talvez 100 mil soldados nessas paredes. Agora, isso seria demais para sustentar por um longo período de tempo. Mas se houver uma batalha massiva e você tem um exército que conta com centenas de milhares, você poderia acomodá-los em Winterfell, é grande o suficiente. Seria bem apertado e acho que você realmente ficaria sem camas para eles dormirem em termos de dentro de todos os prédios, mas há muitos prédios aqui, dito isso. E há espaço suficiente nas muralhas para acomodar todos esses soldados com arcos e flechas e tudo mais. Este é um castelo de proporções verdadeiramente épicas. Então, o que estamos realmente vendo aqui é Winterfell como deveria ser, não apenas de acordo com os livros, mas de acordo com o design autêntico de um castelo. Seu design é preciso de acordo com a convenção e layout históricos de design de castelos, mas também essas precisões foram equilibradas com os aspectos de fantasia e o tamanho épico de Winterfell de acordo com os livros. Este é, de longe, o maior castelo que já modele, mas estou muito feliz com o resultado e realmente espero que vocês tenham gostado desta análise super detalhada. E claro, como sempre, espero vê-los novamente. Então até lá, adeus.